A gente pode ter ainda muito mais controle sobre como as coisas visualmente aparecem no HTML. Para isso, a gente pode começar usando um tag chamado style. Esse tag ele é especial, porque o que a gente colocar dentro do valor do tag style, na verdade é o que a gente chama de CSS. CSS ou Cascading Style Sheets. O CSS você pode pensar nele como uma linguagem separada do HTML que vai ser focada em como é a formatação daquele HTML. Então, como a gente viu, a gente tem uma estrutura do documento que é fornecida pelo HTML, então essa estrutura se transforma no DOM, e aí o CSS vai poder aplicar em cima dessa estrutura o formato. Então eu vou dizer, por exemplo, que tudo dentro desse UL vai ser vermelho. E aí por diante. Sem ter que mudar a estrutura. A gente vai começar a entender em breve como é que isso pode ser vantajoso. Então vamos ver um exemplo bem simples aqui. Se eu colocar dentro do tag UL, se eu disser que o style vai ter, e aí a gente vai ver a nossa primeiro exemplo de linguagem CSS, é muito simples. Color, red. Ou seja, eu quero que tudo que esteja dentro do tag UL tenha a cor vermelha. Vamos salvar. E olha lá, essa lista, e apenas essa lista, ficou vermelha. Tá? A gente também pode usar uma outra propriedade. Então vocês veem que eu botei um ponto e vírgula para separar. Eu posso dizer também que background color, cor de fundo, vai ser, vamos botar uma coisa, vamos botar amarelo, yellow. Ok. E olha lá o que aconteceu. A gente até repara que o L toma a largura praticamente inteira da página, exceto esse pedacinho, essa calhazinha aqui à direita ou à esquerda. Bem, então aqui a gente teve um exemplo, mas vamos usar um exemplo específico para a lista. Existe uma propriedade para listas, que é, por exemplo, como a gente faz o estilo do pontinho da lista. Então, por exemplo, esse estilo, existe um comando de CSS chamado list style, list hífen style type. Tá? Então, o list style type pode ter vários valores. Então, por exemplo, um dos valores que ele pode ter é, vamos usar um quadrado, square, ponto e vírgula no final. Vocês reparem que aqui essa bolinha, vamos ver o que vai acontecer, virou um quadradinho. Lembrem que eu tirei a cor também. Né? A gente, com a prática, vai aprendendo e vai lembrando que tipo de valores que tem. Mas não precisa saber tudo de cabeça, não. A gente tem várias referências. Uma referência muito boa é esse site aqui, o W3 Schools. Então essa aqui, por exemplo, é a referência de CSS para essa propriedade listStyleType. Então ele dá uns exemplos, permite você atestar e dá, por exemplo, aqui todos os tipos de estilos de lista que tem. Então, por exemplo, aqui vamos escolher um japonês, katakana. Vamos ver o que acontece quando a gente usa isso. Nunca usei isso antes, vai ser interessante. E, olha lá, temos ali os números em japonês. Então, isso foi uma primeira experiênciazinha com CSS. CSS, a gente vai aprender muita coisa, ele é realmente é um mundo de como formatar. O que a gente tem que entender é, você procura ter o seu documento HTML bem organizado, tentando ter um DOM que faça sentido, que seja limpinho, as coisas hierarquicamente fazendo sentido, e deixa para colocar os detalhes visuais com o CSS que a gente vai aprender. Tá? Vamos ver alguns outros exemplos. Outra coisa interessante que dá para fazer é a gente pode usar o listStyle, ao invés de listStyleType, ok, eu já separei uma imagem aqui. Eu tenho uma imagem, não, essa aqui não.
essa aqui. Eu vou aumentar, dar um zoom nela. Aqui a gente tem um pequeno smiley face de 16 por 16 pixels. Tá? Então agora eu vou querer usar esse smiley face na minha lista, como meu pontinho. Então eu vou usar um atributo ou um comando de CSS, que é o listStyleImage. Tá? E o listStyleImage, dois pontos, a gente dá uma URL e passa uma URL para ele, e eu vou copiar essa URL daqui. Copiei e vou colar ela aqui. Então agora, se tudo der certo, quando a gente recarregar, olha lá, as bolinhas viraram o nosso smiley. Vou mostrar aqui para vocês onde está essa referência no W3 Schools. Olha aqui, listStyleImage. Então ele dá o exemplo, tá? Ele tem até um editorzinho aqui dentro, com exemplos que você pode mexer. A gente poderia até botar o nosso URL aqui e rodar Run e aparece. Tá? Então é um site bem bacana e é realmente onde vocês têm que começar a pesquisar para achar comandos novos, tanto de CSS quanto de HTML. Vocês podem ver aqui em cima, ele tem HTML, CSS, também tem JavaScript, entre outras coisas. Uma coisa que não está muito legal, eu acho que isso aqui está muito poluído visualmente. Né? A gente tem aqui, na verdade, um tag HTML com uma linguagem CSS dentro. A gente pode fazer isso, o HTML permite, mas não é o ideal. A gente pode fazer isso de uma maneira um pouco mais limpa. Como é essa maneira? Aqui em cima no head, a gente pode usar um tag HTML chamado style. i/style. Quando a gente faz isso, tudo que está escrito aqui dentro, entre esses dois tags, é CSS. Tá? Então a gente vai puxar esses atributos aqui para cima. Não é coincidência que aqui é style e o atributo se chama style. E aqui eu vou tirar esse atributo style. Tá? E aqui eu vou dizer que, dentro do estilo, que quando eu ver um UL, os atributos de CSS desse UL vão ser isso aqui. Vou puxar para cá. Então isso aqui está dizendo, para todo o meu documento, o estilo é, quando eu ver um UL, eu vou usar uma imagem para o UL, que é essa URL. Vamos salvar e ver como vai ficar um pouquinho diferente agora. Na verdade não ficou diferente, porque nós temos apenas uma lista UL. Se a gente tivesse outra lista, vou criar uma outra lista aqui embaixo. Tá? Copiei. Aqui eu vou botar A. Aqui eu vou botar B, para a gente ver como outra lista. Aqui eu vou botar C. Como eu disse no meu estilo que todas as listas, todos os tags do tipo L têm esse estilo, todos os tags do tipo L vão ter esse estilo. Então as nossas duas listas vão ter esse estilo. Tá? Eu poderia botar outra coisa aqui. Eu quero que eles sejam também purple. Que eles sejam roxos. Ok, agora eles estão roxinhos. Vamos botar verde para ficar mais fácil de ver. Green. Tá? Ok. Agora, e se eu quisesse que só uma das listas fosse atribuída a essas propriedades? Eu tenho que ter alguma maneira de identificar isso. Para fazer isso, eu posso usar um outro atributo chamado ID, que é o identificador. Então eu vou dar um nome de identificação, como se fosse um nome de variável, um nome para identificar esse UL específico no meu DOM. Então esse UL específico vai se chamar a minha lista 1. E aqui eu vou dizer que o UL que tem o ID, a gente usa esse hashtag, o joguinho da velha, lista 1. Então o UL que tiver o ID lista 1 vai ter esse estilo. Outro UL que não tem SD não vai se aplicar esse estilo. Vamos ver o que acontece agora. Olha lá. Então esse estilo letra verde e o smiley face só se aplicou ao UL que tem essa lista. De novo, vou tirar esse ID. Tirei. Apesar desse cara ainda estar identificado aqui, como eu agora tirei aqui de cima, ele vai se aplicar a todo o L que existe na minha página. Olha lá. Se aplicou. Vou voltar. Recarregar. Se aplica só esse cara. Então isso é um atributo muito importante. O atributo ID serve para a gente identificar
um tag específico na nossa página, uma seção ou um elemento específico mesmo. A gente tem um outro atributo interessante relacionado, que é o atributo class, que é a classe. Ele serve para a gente identificar mais de um elemento. Então, se eu vou dizer, é uma classe listas. E aqui eu vou dar esse mesmo atributo também. Eu vou dizer que esse aqui é da classe listas. Então, o ID é para um elemento. O class é para mais de um elemento. É claro que pode ser uma classe de elementos com um membro só. Mas a função é a gente justamente poder usar vários elementos de uma vez. Então, aqui eu posso dizer que os meus UL, e aí ao invés de hashtag que a gente usou para ID, a gente usa ponto para classes. Então, listas, os meus ULs que pertencerem à classe listas, eles vão ter a cor, vamos botar a cor de fundo, background color, e aí eu vou usar um formato de cor um pouquinho diferente, RGBA, que é red, green, blue e alpha de transparência. Ele vai ter 255 de vermelho, 0 de verde, 0 de azul e 1 de alfa. Vamos ver como é que vai ficar isso agora. Olha lá, o fundo ficou vermelho. Vamos mudar o alfa? Está muito forte. Vou botar 0.5 de alfa, ele vai ser semi-transparente. Ficou um rosinha, porque ele é transparente. Se tivesse uma imagem aqui ao fundo, por exemplo, ele ia transparecer e a imagem ia aparecer. Então vocês reparem que ele aplicou as duas listas. Outra coisa interessante que a gente pode fazer, vocês reparem que a gente usou o L.listas, ou seja, essa classe só vai se aplicar às ULs. Mas se eu fizesse isso e tirasse o L daqui da frente, eu simplesmente estou dizendo que qualquer elemento com classe listas vai ter essa propriedade no CSS. Então vamos olhar isso aqui. Se eu botar, por exemplo, nesse OL, ele não é um UL, é um OL. Mas se eu botar class igual a listas e recarregar, agora se aplicou a todos esses três elementos. Agora, o interessante é por que chama CSS Cascading Style Sheets, folha de estilo em cascata? Porque elas se aplicam uma em cima da outra. Então vocês veem que aqui a gente aplicou a cor verde, está aqui a cor verde, mas também aplicou o fundo vermelhinho, com transparência. Então, se eu tivesse aqui um fundo definindo que nessa lista 1, o meu background color seria, vamos dizer, azul claro, olha o que ia acontecer. Como ele é mais específico, ele é mais focado do que a outra definição, ele não é uma classe que são vários elementos, ele é um elemento com ID específico de um tag específico. Então, como ele é mais específico, ele vence. Então, no CSS, é bom lembrar essa regra, o mais específico vai vencer. A gente pode olhar isso por aqui também. Eu vou dar uma inspecionar. Tá? O navegador, no caso aqui o Chrome, ele mostra para a gente os elementos do HTML com as coisas que ele usou para desenhar. Então agora a gente já começa a conseguir entender isso melhor. Eu vou clicar aqui, eu vou olhar esse itemzinho aqui. Esse itemzinho é o nosso LI item 3. Tá? Ele tem esse estilo aqui que veio automaticamente. Tá? E ele mostra para a gente que ele está inherited from, ele está herdando o estilo de UL e de lista 1. Se a gente for clicar aqui, a gente tem, olha o estilo que a gente colocou. A gente tem o list style image que a gente colocou, a gente tem a cor e a gente tem a cor de fundo. A gente pode até experimentar aqui e trocar. Ele troca para a gente, é uma boa maneira da gente experimentar como é que vai ficar as coisas. Vamos botar um light sky blue, lindo. Ok. Isso, lembrando, gente, isso aqui é no navegador, isso não muda nada no seu arquivo fonte, que é esse arquivo aqui. Tá? Se eu quero botar light sky blue, eu tenho que botar aqui também. Se eu não fizesse isso, vou tirar isso aqui. Vou deixar o light blue. E recarregasse, ele voltava para aquele tom de azul de antes. Né? Se eu botar o light sky blue aqui e recarregar, ele vai para esse tom de azul céu. Ok? Então essa foi uma rápida introdução a CSS com listas.